5h34 da manhã do dia 31 de dezembro de 2025. Estou aqui finalizando o último dia do ano, preparando aqui as coisas que eu preciso. Estou mais focada nas minhas prioridades, que é a questão da ceia que eu vou fazer. Hoje eu pretendo não passar a entrada de receber o ano de 2026 dormindo, como ano passado e outros anos, né? Eu passei o Natal dormindo, literalmente dormindo, só não vi nem fogos, nem nada. Mas esse ano, esse ano de 2025, estou me preparando psicologicamente para não dormir na hora de receber 2026. 2026 eu estou pronta, estou prontíssima, eu estou muito otimista com tudo, né? Apesar de que nada é fácil, tudo existe um percurso a ser galgado, a ser conquistado, né? Mas assim, eu já, como eu falei, mesmo em meio a tantas questões delicadas, eu já passei por situações muito piores, mas muito piores, eu já passei por fases muito piores, então eu analisando de uma maneira geral, eu posso dizer que hoje eu estou um pouco mais otimista. As minhas ressignificações biblioterapêuticas, elas me viabilizam isso, elas me viabilizaram esse estado de espírito, porque muitas vezes felicidade, alegria, estar bem, independe, lógico que existe toda uma hermenêutica, um contexto filosófico para a gente explicar isso. Mas o estado de espírito, a felicidade, estar bem, tranquila, em paz, depende principalmente de como a gente prepara o nosso cérebro, né? Os nossos pensamentos, emoções, os afetos, nossos afetos, enfim. Então, assim, é importante a gente contextualizar isso, porque muitas vezes nós passamos a vida inteira achando que a nossa felicidade está num carro novo, está num apartamento na zona de nobre de Fortaleza, né? Às vezes a gente acha que ter uma bolsa de grife é motivo da nossa felicidade. Isso é o sonho de consumo para muitas pessoas e que agregam isso à felicidade. A minha felicidade hoje, ela não depende de nada de grife, ela não depende de um carro novo, ela não depende de uma casa nova, não depende de um apartamento na área nobre de Fortaleza, não depende de nenhuma mansão multimilionária, não. A minha felicidade, o meu bom estado de espírito, a minha tranquilidade, a minha paz, né? A minha serenidade. Porque assim, dentro das 24 horas do dia, ninguém passa 24 horas feliz, ninguém passa 24 horas de boa, ninguém passa. Existe essa oscilação, né? Que é justamente o que mostra que nós estamos vivos e vivas. E aí, o que acontece? Às vezes a gente passa a vida inteira achando que felicidade é correr atrás de uma condição financeira para poder ter uma mansão multimilionária ou um carro de não sei quantos milhões e um foguete, ou ir para morar em Marte ou morar na Lua. A gente sempre associar a felicidade a algo que a gente não tem. Sempre buscando. Aí quando a gente conquista alguma coisa e vê que não é aquilo, aí vai atrás de outra coisa, que possa preencher aquele desejo de consumo, né? Que muitas vezes a gente se engana achando que isso é felicidade. Isso não é felicidade. Isso é o quê? São metas, objetivos que muitas pessoas conseguem alcançar, né? E aí, mas muitas vezes essas pessoas, elas são especialistas em conseguir
as metas materiais e esquecem das metas espirituais em si mesma, né? Às vezes a pessoa consegue uma mansão milionária, multimilhões na conta, um carro de milhões, um cargo de milhões, uma influência global e muitas vezes é uma pessoa que tem mais problemas em relação a questões da saúde mental, digamos assim, do que outras que têm muito menos. Aí a gente pega esse parâmetro, né, e começa a discernir que a felicidade e o estado de espírito, o bom estado de espírito, a tranquilidade, a paz, a serenidade, o discernimento, ela não vem das coisas materiais. Por quê? Porque senão, quando a gente conseguisse tal coisa que a gente tinha planejado conseguir, e depois que a gente consegue, a gente já vai o quê? Já coloca na lista outras coisas, né? Então, a gente conclui o quê? Que a felicidade, ela não está ligada a coisas materiais. Então, a conclusão que a gente tem diante de vivenciar, poder alcançar metas materiais, desde a uma bolsa de grife, a uma roupa de grife, a um relógio de grife, a um carro novo, a um imóvel novo. Então, quando a gente consegue, a gente vai o quê? A gente sempre está em busca de outra coisa que possa saciar isso. Então, concluindo que quando a gente alcança determinada coisa material, a gente vê que a felicidade ela não é só isso. Contribui demais. Contribui, colabora com a felicidade, colabora muito. Eu não acho que cultuar a pobreza seja algo de saúde. A pobreza, que eu digo assim, porque a pobreza ela é uma questão muito relativa, né? A pobreza às vezes não é uma pobreza material, às vezes é uma pobreza espiritual, né? A gente está falando aqui de prosperidade e de prosperidade e escassez no âmbito espiritual e no âmbito material. 7 minutos de vídeo. Então eu não vou aqui filosofar, nem filosoficamente, nem hermeneuticamente, porque cada pessoa precisa ter a sua vivência, cada pessoa tem a sua definição do que é felicidade, do que é alegria, do que é estar bem, do que é estar em paz, do que é estar leve, de consciência tranquila. Então, cada pessoa tem a sua vivência. Não adianta eu, com a minha experiência, dizer que isso é assim para quem ainda não passou pelas vivências necessárias até adquirir esse discernimento. Então, hoje, eu estou aqui focada, são 5 e pouco, né? Eu vou focar aqui nos preparativos do meu do meu último dia do ano para receber 2026 de uma maneira muito otimista, muito ressignificada, né? E com leveza, com consciência tranquila, sem tempo nenhum para odiar quem me odeia, porque eu sempre estou muito focada nas minhas prioridades, responsabilidades, metas, objetivos, propósitos, filosofia de vida, estilo de vida. Isso não se adquire de um dia para a noite, nem da noite para o dia, né? São 9 minutos. Mas então eu finalizar tô aqui no home office e eu vou. Esse ano eu usei o Cicaplast para hidratação facial, tá? Eu tenho umas pomadas que eu vou aqui dizer, porque eu acho que isso, se eu ficar com medo ou ficar com receio de más energias, de mal olhado, de quebranto, de olho gordo, eu estou dando força
a essas pessoas de terem algum tipo de poder sobre sobre essa demanda. E eu acredito que Deus é muito maior do que tudo isso. Então, eu não vou deixar de compartilhar boas informações que podem ajudar muitas outras pessoas por conta de pessoas que têm problemas que precisam ser resolvidos um psiquiatra, né? Um tratamento psiquiátrico, com uma pessoa que se incomoda com informações que a gente coloca aqui para ajudar outras pessoas e que às vezes vai passar a vida inteira sem ter acesso a esses tipos de informação. Então, uma pessoa que se incomoda com isso é uma pessoa que precisa se tratar, é uma pessoa que está doente em nível psicopatológico e precisa de um tratamento psiquiátrico, porque se a pessoa está doente em grau psicopatológico, obsessivo compulsivo, em alta gravidade, complexidade, não sou eu, Graciane Andrade Ramalho, que vou poder ajudar essa pessoa. Essa pessoa tem que procurar ajuda de um psiquiatra, de uma psicóloga, de um tratamento que seja mais adequado. Eu não posso, eu não tenho competência profissional para tratar problemas que só podem ser levados ao médico, né? Então, aqui, ó, Cicaplast. O que eu estou usando, o grilo parece que se incomodou, né? Eu tenho um grilo aqui, ó. Dá para ouvir? Pois é, eu tenho uma criação de grilo aqui em casa. E aí, ó, o meu protetor solar, esse ano eu usei o Helioderme. Eu posso dizer que ele teve um resultado bom, tá? Deixa o grilo fazer a parte dele e eu vou fazer aqui a minha focada, né? Focada, de boa, relax. São 12 minutos. Vou fazer outro vídeo depois, mas deixa dar 14 minutos. Então, o protetor solar que eu usei esse ano foi o Helioderme. Ele é bom, ele pelo menos assim, eu não senti alergia, eu também não tive muitos momentos de me expor muito ao sol, porque eu tomo muito cuidado com isso. E vamos lá. Eu acho importante para a saúde da mulher ter sempre uma nistatina vaginal, tá? Por quê? Porque isso ajuda na saúde íntima. Mulheres, mocinhas, né, que já podem se consultar um ginecologista e fazer lá a, a consulta de prevenção e tudo. Então, eu acho importante porque são informações que às vezes muitas mulheres não têm acesso, muitas mocinhas não têm acesso. Então, a nistatina, ela é uma pomada vaginal que ela é de autocuidado também, né? Então, evita candidíase, evita vários tipos de problemas da saúde íntima da mulher. Então, eu tenho também a tinidazol com a nitrato de miconazol. É outra pomada vaginal que também eu gosto de usar assim, sempre que eu vejo que eu estou precisando em relação a 6 em 6 meses, toda mulher precisa ter uma atenção maior com a saúde íntima, né? De corrimento, de coceira, enfim, para não deixar isso agravar para uma doença mais, né? Uma doença mais séria. Então é por isso que o autocuidado, ele é bom por causa disso. Eu vou já fazer outro vídeo e vou terminar essa pauta, né? Deixa eu ver aqui, são 14 minutos. O outro é a nistatina com óxido de zinco, que é para o rosto. Ela ajuda. Eu acho outra, que é a fledoide, que é tipo aquela iridoide. Eu gosto muito de usar em hematomas, que a gente bate o baço e tudo, né? E é isso. A Vitacid, a tretinoína 0,5 miligramas, também ela é básica para se ter, porque ela agora tem que ter cuidado, que tem
ácido, né? Tem que saber consultar um dermatologista para saber como deve usar. E é isso, até o próximo vídeo.